Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero pedir perdão para a igreja, porque o impedimento para estar aqui, meu Deus. Chamei no Uber, ficou acho que 20 minutos e nada de achar. E aí quando achava, cancelava. E aí depois eu entrei de novo, até mandei para a irmã. Estava dando quase R$50. Falei assim, não, vou, meu Deus. Mas deu certo, igreja. E aí o motorista se perdeu, entrou por uma rua, aí teve que voltar só Jesus na calça. E mas você, nossa, é porque eu sei que Deus tem coisas gloriosas para fazer no seu lugar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a nossa irmã que confiou, né? E eu falo irmã porque lá no WhatsApp dela está o Senhor é meu pastor, então no seu lugar. Mas está aqui a nossa irmã que confiou, os pastores. Quero agradecer a recepção, a nossa irmã foi lá me atender, o pastor. Louvado seja Deus por isso. E dizer para a igreja, eu fiquei sem voz, igreja. Toda vez que eu vou pregar, porque eu não prego, eu só faço o que Jesus manda, eu fico sem voz. Então ali com a bolsa, com a moxilina, pastilha e tomei chá. Por isso que eu estava quietinha para poupar a voz. A gente que ministra muito, né? E ora, aí a nossa voz tem um momento que para. Então se eu parar para tomar água, você dá glória a Deus, amém? Vamos na palavra. Porque a irmã disse que não tem horário, então daqui para meia-noite a gente acaba. Amém? A gente tem um ministério ali no Jardim Jeová, no Arberi. Deixei o povo lá, todo mundo querendo vir para cá, né? O pastor não pode sair porque vir junto, né? E eu falei, não, vocês ficam aí que eu vou lá fazer o que Jesus mandou. Tem 3 anos só o ministério, já teve 15 batismos, mais de 20 crianças apresentadas ao Senhor, 4 casamentos, o povo vai estar lá de casa uma vez. E o Senhor, pela misericórdia, confiou na minha mão, na mão da missionária Ângela, que é a minha companheira que ficou lá, pastor Edi. É 99% mulheres na igreja, você tem noção, pensa. Né? O povo fala que mulher não serve para nada, serve para muita coisa. Porque Débora liderou uma guerra, né? Era juiz e ainda liderou uma guerra. E o Senhor confiou. Tem uns que perguntam muito lá assim, nossa, mas a mulher na frente, eu falo, bem pai, não precisa ser pregar não, porque a gente tem vaso na casa e a gente dá lugar para Deus. Evangelistas, missionárias, pastoras, só bens para a glória de Deus, amém? Vamos para a palavra do Senhor, livro de Joel, capítulo 11. Eu sei que o tema é Jó, né, como foi no passado, 14:7, porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Forte esse tema, né, igreja? Eu convido você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Livro de Joel, capítulo 11 e o verso 25. Eu prometo que eu não vou demorar, porque Deus já falou desde o começo do culto. Eu já tomei posse da minha vitória, porque eu sentei ali, Deus já usou o pastor para falar comigo, então eu tomei posse já da minha vitória. E eu tenho certeza que Deus só vai continuar falando. A nossa irmã poderia agora continuar pregando, né, pastora? Porque eu gosto disso. É difícil Deus usar para bênção, é só paulada, por isso que o povo não convida muito para pregar. Porque Deus me usa ainda para desvendar as coisas que estão debaixo do tapete, para consertar altares. E eu confesso a você, eu sou as velhinhas do coque, sabe? Tradicional. Porque Deus é fiel. 11:25. Quem achou, diga amém. O título diz assim, ó: a morte de Lázaro. É uma passagem bem conhecida. O verso 25 diz assim, ó: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Pode se assentar, bate palma, dá glória a Deus, adora o nome do Senhor. É tão tremenda a passagem de Jó na igreja, que a gente conhece que Satanás está passeando pela terra, e ele vai até Deus, e Deus ele vai perguntar para o diabo: observaste o meu servo Jó? E Satanás, que é astuto, ele vai dizer:
Ele é fiel porque ele é rico. Ele é fiel porque ele tem muitos bens. É o homem mais rico do Oriente. Só que Deus, eu acho linda essa parte, que Deus ele nos conhece na igreja. É por isso que muitas das vezes ele fala assim: olha, não se preocupa com a opinião alheia, não se importa com o que as pessoas falem de você, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. E isso é Bíblia, porque quando Deus fala com Samuel, pega um cântaro de óleo e vai até a casa de Jessé, porque lá eu escolhi um para ser rei de Israel. A Bíblia diz que Jessé chama os seus filhos, você conhece a história, e vai passar os filhos de Jessé, e Samuel vai olhar, se atentar à aparência, dizendo: esse é guerreiro, tem especialidades em guerra, pode ser esse o rei de Israel. Ah, esse Deus deu uma prova, aí vem o segundo: olha, esse é alto, é formoso, é bonito, serve para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que passa 7, Deus não aprova nenhum. E aí ele pergunta: acabou seus filhos? Jessé vai falar: não, tem um que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Davi está lá e ele já matou urso para defender as ovelhas, ele já matou leão para defender as ovelhas, ele estava no anonimato. Deus vai falar: Samuel, ninguém se assenta à mesa e não come enquanto ele não chegar. Vai buscar Davi. Quando Davi pisa o pé na porta, Deus fala com o profeta Samuel: está arrepiada, se levanta e unge, porque esse eu escolhi para ser rei de Israel. Ah, mas Davi pecou, deitou com Batseba, colocou seu marido na frente da guerra para morrer, para ficar com ela. Mas a Bíblia diz também que a consequência veio, porque Davi vai ver o seu filho ser morto pelo próprio Deus. A Bíblia diz então que Davi se arrepende e se torna um homem segundo o coração de Deus, porque Deus ele perdoa. Só que aí a Bíblia diz que Deus fala assim: vai lá, Satanás, eu te libero, pode tocar em tudo que João tem, só não toca na alma porque pertence a mim. Satanás vai correndo, e a Bíblia diz que vem um vento e mata as ovelhas, mata os bodes, os camelos. Você conhece a passagem? Por último, os filhos estão reunidos debaixo de uma tenda e um vento forte vem e mata os 10 filhos de uma vez. Jó, a Bíblia diz que ele se levantava pela madrugada e ele fazia 10 altares para os seus filhos. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia que os seus 10 filhos estão mortos, Jó fica triste, é pai. A Bíblia diz que ele enterra os seus 10 filhos. Aí a Bíblia diz que Jó está doente, Jó está com uma lepra que se coça com um caco de telha. A Bíblia diz que a sua mulher, a sua esposa, se levanta e diz: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Só que Jó vai dizer: no eu vim, no eu voltarei, a sua. Tudo que Deus me deu, ele também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que já está me ensinando
Tem que se converter, querido. Você acha que no céu vai dar bagagem? Vai nada. A Bíblia diz que você tem que renunciar a Bíblia. Larga tudo e segue a mim. Pega a tua cruz e segue a paz. Os amigos de Jó, julgando ele pela prova que ele estava passando. A própria esposa se levanta e fala: maldição seu Deus, e morre. E a Bíblia diz que os inimigos são da nossa casa, da igreja. É o irmão, é o pai, é o marido, é o filho. E é tão bíblia isso, né? Porque tem gente que só escuta e acha que é mentira. Passei 11 anos de violência doméstica com meu ex-marido, aqui na Vila Crete. Não tem um riozinho ali? Que eu não sei se ainda é a garagem do rei, não sei, na época era. Não tem um riozinho ali? Aquele rio enchia, ia tudo para dentro da minha casa. Eu tinha que jogar meus filhos no teto, porque eu não tinha um homem dentro de casa, eu tinha um demônio que se dizia homem. Espancava meus filhos, o que é especial e o que é o mais velho. E dentro da igreja, usado por Deus, revelava até o tutano. Bíblia, 2 horas de Bíblia na unção. E dentro de casa, meu cárcere privado, 11 anos sem ver a minha mãe. Pregava aqui, nessas igrejas tudinho aqui, os Carapicuíba, debaixo de choro de humilhação. Chegava em casa, ele fechava a porta e era para você vai apanhar. Imagine você. Ah, mas por que você não denunciou antes? Ameaçava, se você denunciar isso com seus filhos, nunca mais você vai ver eles. 11 anos, igreja, não foi 11 dias e nem 11 meses. 11 anos. Padecendo. Não tinha paz, não tinha sossego. Chegava na igreja para pregar um culto, todo mundo ia embora e eu ficava por último ainda, porque eu não queria voltar para minha casa, porque eu não tinha sossego. 11 anos vivendo isso. Subia nos altares, Deus usava, restaurava casamento, marido tinha embora acabante, a pessoa dava foto, 3 dias, o marido largava a noite, voltava com a esposa. Mulheres estéreis, Deus abria a mala e colocava o filho dentro. Deus curava câncer, nódulos nos seios, quantas curas. Eu falo que o tempo que Deus faz pessoa quando eu morava aqui em Carapicuíba. Não que ele hoje não use, mas no momento de prova, que você vê Deus se revelar. E todo mundo olhava e falava: sabe o que é? Que a errada era eu. Que era eu que não prestava, que era eu que impedia a obra da vida dele. E só eu sabia o que eu passava. E quando Deus revelava para a pessoa que era verdade, e que ia ter ele para poder confrontar e falar assim: olha, você isso, você trata a sua esposa e seus filhos assim, sabe o que ele falava? É o diabo na sua vida. E se ia em casa para olhar, ele expulsava, porque ele não queria deixar eu sair daquele lugar. Mas Deus fez a obra, igreja. Hoje faz 7 anos que eu estou com os meus filhos e hoje a gente tem paz. Que é inegociável, não tem dinheiro que compre. Passei fome, tive aborto, perdi uma filha, tudo por causa dele. Tinha dia que a gente comia pipoca porque não tinha arroz, feijão. Meus filhos tinham um tênis para ir para o hospital, para a igreja, para a rua. A roupa do Isaac eu tinha que cortar para servir do Richard, fazer a barra porque já não tinha mais roupa. E tem gente que não passa nada e fala: estou na prova. Tem gente que não passa nada e fala: não vou mais servir a Cristo. Tem gente que não sofre nada e já quer abandonar Jesus. Vamos pegar o exemplo de hoje, igreja. Faixa de Gaza. Os médicos desmaiando de fome porque não tem comida. Crianças caindo dura, morta, desnutrida, porque não tem comida e não tem água. E você tem casa de Deus, você tem casa. Ah, mas eu pago aluguel. Deus dá condições de você trabalhar e pagar. Tem carro, tem roupa, tem comida. E ainda é ingrato e ingrata. Fica reclamando porque não tem de casa. Pega lá uma reportagem para você ver as crianças desnutridas. Ontem eu vi uma que a mãe colocou a criança deitada para ver a costela da criança. De fome, igreja. É Jesus às portas, os sinais estão aí. Tem crente dormindo. Enquanto veio de buscar Cristo, se posicionar.
persegue, que te humilha, que te calunia. Aquele que deseja a tua queda. É abraçar e amar. É o que já foi falado para ela, pastor. Precisa ter amor na igreja. E eu não estou falando uma coisa que eu não vivo não para a igreja. O ministério está lá, quarta-feira teve culto, tinha gente de pé. Porque lá a gente acolhe, a gente cuida. Ex-PCC, ex-drogada, ex-prostituta. Que os pastores não querem, porque os pastores só querem vida mansa. Dinheiro no bolso do povo é altíssimo. E gente que não dá trabalho. Que já vem pronta, já é pastor, já está pronta para voltar. Já é pleno, não vou dar a oportunidade, já é missionária. Lá não, Deus me deu algo diferente. Pega aquele que ninguém dá valor. Pega aquele que está na rua, mal vestido, fedido, e traz e trata e cuida, abraça, pega. E a essência lá é tão grande que o povo é do mesmo jeito. Se Deus tomar o eu para falar com alguém, as meninas já vai lá, já serve, já abraça, já pega o número, já cuida. Porque Deus me deu algo novo. É melhor ir na igreja, pecando, errando, falhando, mas posicionado para quando Cristo vir estar liberto do que no mundo. Por que as igrejas hoje é tudo lotado? Porque não assina o Espírito. Várias igrejas tudo bonito e Jesus está onde? Eu falo isso porque o apóstolo que veio pregar é de Libiúna. A campanha começará, Deus julgará minha causa. Ele colocou o carro na porta da igreja. Ele disse que devia R$6.000. Quando ele estacionou, chegou uma mensagem do celular dele dizendo que a dívida dele estava quitada. Deus curou a mulher de câncer lá. Fez exame, deu câncer de mão na orelha, eu estou curando ela agora. O módulo saiu, ela fez exame, não tem nada. Chegou uma moça lá, Deus colocou ela no domingo, que ia restaurar o casamento dela, que ia curar ela, que ela estava comendo útero, e ainda dar um filho para ela. Igreja, há um mês, o marido está lá com ela, largou a amante. Já leu a Bíblia, parou de usar crack, parou de usar bebida. E melhor, ela já está grávida de 4 meses. Coloca no silêncio. Ele ainda não pede, faz milagre, ele faz, igreja. Porque ele quer que a gente seja intermediário, que seja um canal. O cano é sujo, mas a água é limpa. Já foi acusado, e aí vai o que ele vai dizer? Que a árvore foi cortada, mas Deus trouxe renovo. Aqui em João 11, quem não conhece essa passagem? Lázaro, Maria e Marta são irmãos. Toda vez que Jesus ia para a cidade, ele ficava na casa deles, porque Jesus era amigo deles. Maria é aquela que enxugou os cabelos de Jesus quando foi quebrado o vaso de alabastro. A Bíblia diz que Lázaro adoece. E as suas irmãs, porque naquela época não é como hoje, né, que a gente tem médico particular, tem hospital, tem posto, tem remédio, tem farmácia, tem tudo. Não. Naquela época não tinha os recursos de hoje. A Bíblia diz que elas vão ali, pegam e faz um chá. Só que Lázaro não melhora. E aí uma delas vem e fala assim para o servo delas, vai até Jesus. Porque tem coisas, igreja, que não é para o homem, é para Cristo. Tem coisas que não é para advogado, não é para médico, não é para o homem, é para mulher. Tem coisas na nossa vida que é só o Senhor que pode intervir. O servo vai até Jesus, Jesus está do outro lado do lago, com os seus discípulos. E o servo chega com a notícia, olha Jesus, o teu amigo a quem o Senhor tanto ama, Lázaro, está doente. Só que nessa ida do servo, o Lázaro não está mais doente, ele veio a falecer. E Jesus, que sabe de tudo e todas as coisas, quando o servo dá a notícia, Jesus já sabe que Lázaro está morto. E ele vira para o servo que está aos prantos e diz, olha, eu não vou agora. Tem pessoas que questionam, né? Por que Jesus demorou? Por que Jesus, que era tão amigo, era tão poderoso, não podia ir? Ou como a Bíblia diz, né, em Mateus 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou em Gênesis, que pela palavra tudo foi formado. Jesus não poderia liberar uma palavra, poderia, mas ele queria chegar na hora dele. Sabe por quê? Porque o tempo dele, a hora dele ainda é melhor.
não é o de Deus, o de Deus é diferente. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então Deus, ele não se atrasa e nem adianta, ele chega na hora certa. O céu volta para a aldeia e quando chega, a casa dá um alvoroço. Já estão preparando o velório e Lázaro já é enterrado, porque naquela época não podia demorar muito, porque fedia muito, por causa do sol que era muito quente. A Bíblia diz que Lázaro está enterrado e o irmão e o servo dá notícia para Marta e Maria dizendo: olha, Jesus disse que não virá agora. É tão tremendo, igreja, que Marta e Maria vão se questionar. E a Bíblia vai dizer que passa 4 dias. Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, vamos lá acordar Lázaro. E aí os discípulos, que não entenderam, vai questionar: Senhor, mas por que o Senhor vai sair daqui para acordar Lázaro? E aí ele vai dizer: vamos lá porque eu vou ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus entra dentro do barco, atravessa o arco. Quando ele pisa os pés na terra, Marta o avista de longe. E a Bíblia diz que ela corre e lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 25 que a gente leu, que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que é isso? Quando ele morreu e ressuscitou, ele veio do inferno e pegou a chave da morte e do inferno. Então o único que pode dar a última palavra é Deus. A Bíblia diz que Jesus pergunta onde Lázaro está. Verso 35, Jesus chora, porque ele era humano, 100% humano, 100% espiritual. Lázaro era um amigo chegado. E a Bíblia diz que pede que leve ele até o túmulo. Naquela época o túmulo não é como hoje, que é no chão. Era em grutas, em paredes. E Jesus vai falar no versículo 39. Tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. O que é a pedra, igreja? É a nossa incredulidade. É o nosso acho. Eu acho que vai dar certo. Será que vai acontecer? A gente precisa crer. E o que é crer? É fé. E o que é fé? Hebreus 11. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então Deus é aquele que a gente não vê, mas a gente sente, não é? É aquele arrepio gostoso, é aquela voz que fala conosco, mas a fé é a mesma coisa. Se Deus ele te fez uma promessa, ele não é homem nem filho do homem para que ele se arrependa, ele vai fazer. Só que se ele disse não cabe sim, para você não pagar preço. Agora, se ele te prometeu, espera no Senhor, porque ele vai honrar, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Ele disse que não é homem nem filho do homem para que nunca se arrependa. Significa, pode o homem falhar, eu não falho. A Bíblia diz aí em Jeremias capítulo 1, verso 13: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Veste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Deus é aquele que vai cumprir. E o que é que você tem que fazer? Confiar e esperar. Mas a gente não quer esperar, igreja. A prova maior é esperar, não é? É que nem você vai na fila do banco, tem 30 pessoas na sua frente, dá 5 minutos, você já está, mexe para um lado, troca de perna, dá 20 minutos, você já coçou a cabeça umas 10 vezes, dá 1 hora, você olhou para 50 vezes para frente para ver se saiu alguém, está tudo no mesmo lugar. Dá 2 horas e começa a xingar a atendente, achando que ela tem culpa. Nossa, tá. E a mesma coisa o Senhor, fazendo eu e você esperar pelo tempo oportuno dele, porque é melhor. Porque quando vir vai ser para exaltar o nome dele, e você vai falar: Deus, valeu a pena todo o tempo de espera, valeu a pena esperar no Senhor. A Bíblia diz que Jesus chega e fala para Marta tirar a pedra. Se hoje tem um acho na tua vida, coloca ele por terra. Se tem dúvida, joga por terra, porque Deus não trabalha com dúvida. Deus trabalha com sim, sim, não, não. A Bíblia diz que quando Jesus chega até o túmulo, ele vira para Marta e Maria e diz assim:
Jesus, que se tu creres, verás a glória de Deus. É crer, igreja. Jesus vai orar. Eu falo que Jesus é tão simples, né? A gente às vezes é tão orgulhoso, tão arrogante, tão orgulhoso, egoísta. E Jesus ensina a humildade o tempo todo. Ele era Deus. E ele orou ao Pai, que era o Pai dele, que era Deus, dizendo: Senhor, eu oro para que todos que estão aqui creiam que foi o Senhor que me enviou. Porque sempre tem um Tomé. Sempre vai ter alguém que não acredita. Mas é lícito. Só que a Bíblia diz que Jesus vai aumentar a sua voz e vai dizer: Lázaro, venha para fora. E é tão tremendo, igreja, que a Bíblia diz que na época dos judeus, até o terceiro dia, tinha a possibilidade da alma voltar para o corpo. Que tinha essa possibilidade de acontecer, da pessoa ressuscitar. Aí Jesus chega no quarto dia, estado de decomposição, outro raçúria, para que o mundo não viesse falar: não, chegou no terceiro dia, foi a alma que voltou para o corpo. Não, ele chegou para mostrar que quem dá a última palavra entende, que ele é vida, ele ressuscita, ele renova. Eu não sei o que você perdeu, se é a tua fé, Deus acrescenta ela hoje. Talvez você perdeu as forças, ele vai dizer lá em Isaías 40, ele renovará as suas forças. Subirão como asas de águia, significa: não vai caminhar, não vai cansar, não vai correr, não vai fadigar, porque Deus é aquele que te sustenta. Talvez o teu sonho é que você ainda não viu teu marido liberto. Tem uma irmã lá que namorou 20 anos com o marido parar de beber e sair das drogas. Tem 3 meses que o homem não usa crack e não bebe. Olha a mudança, igreja. 20 anos orando, 20 anos subindo no monte, 20 anos fazendo proposta. A gente lá faz o propósito de jejum Daniel de 21. Acaba uma, já levanta outro. Acaba outro, já levanta outro. É jejum de 24 horas e Deus operando um milagre. Porque é uma igreja unida. É a Bíblia que diz que quando Pedro estava preso, eles tinham uma igreja unida em oração. E enquanto a igreja orava, a oração buscou o anjo desce, abre as cadeias, tira as correntes que estão em Pedro, abre os portões, coloca Pedro na rua, e Pedro vai para casa onde está a oração. Entende, igreja, que uma igreja unida em oração, as portas do inferno não prevalecem. Ah, mas eu não tenho forças para orar. Dobra o joelho e fica lá até vir a força. Ah, mas eu não consigo dobrar o joelho, olha em pé. Ah, mas eu não consigo orar em pé porque minhas pernas param sentadas. Ah, mas eu estou desanimado, ora mesmo desanimado. Ah, mas eu estou como Ana, com angústia de alma. Eu estou depressiva, eu estou com ansiedade. Eu estou na prova e Deus está dizendo: ora, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração move a mão de Deus. É Bíblia. O povo está lá 430 anos no Egito, sendo escravo. Faraó vê que o povo está crescendo muito, o povo de Israel. E libera uma ordem, aumenta a carga horária do povo. O povo, mesmo que a carga horária é 24 horas, e o povo crescia. É aquele negócio, quanto mais bate, mais cresce. E aí Deus vai, aí eles vão orar, e Deus vai levantar Moisés e vai tirar o povo do Egito, vai passar pelo deserto com o povo, para chegar até a terra de Canaã. E Deus foi com o povo, deu sinais, tinha mão, nuvem de dia, tinha coluna de fogo, tinha comida, tinha roupa que crescia no corpo, sapato não consumia. Deus dava sinais e o povo ainda estava murmurando. Moisés, nós vamos morrer aqui no deserto. Moisés, estamos enjoados do maná. Moisés, não tem água, vai sair água da rocha. Moisés, olha, melhor ter comido cebola e pepino lá no Egito do que dar nesse sol. Nada tá bom. A gente tem que ser mais grato, a Bíblia que diz. Gratidão em tudo, igreja.
Mas eu vou contar aqui rapidinho, vou passar umas revelações que Deus me deu, já vai encerrar, tá bom, igreja? Podem que eu não vou cansar vocês. Quando a minha mãe ela engravidou, o sonho dela era ter uma menina. E ela já tinha 3 homens. E quando ela engravidou, ela tomou todos os tipos de chá abortivos para me matar. E as situações não apareciam que era menina. E quando ela foi para me ter, ela correu para o banheiro para me cair, bater a cabeça na patente e morrer. A enfermeira usada por Deus colocou a mão e deu livramento. Deitaram a minha mãe na maca, cortaram o cordão umbilical e disse: olha, parabéns, é uma menina. E ali minha mãe chora. E ao mesmo tempo o médico olha, mas aqui é uma notícia nada boa. Ela nasceu com 1% de chance de vida. Ela nasceu com o cérebro aberto e não tem cirurgia que resolva. E ali, minha mãe na época, que confiava na apodrecida do norte, ela fez um voto. E ela disse que me levaria mais para frente lá na Aparecida do Norte, essas coisas de católica, né? Que a gente sabe que resolve. A Bíblia diz que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não é a Bíblia. E eu vou pela Bíblia. E ali, ela fez o voto. Eu passei por 8 cirurgias, igreja, para fechar. Até hoje eu tenho sequelas. Se puxar o meu cabelo dói. Porque Deus deixa o espírito na carne, né? Pra você não voltar e ficar rebelde. Com 5 anos, dentro de um centro de Umbanda, a mãe do santo que eu frequentava na época, ela se retalhou todinha, deu o sangue dela para beber, só que ela já estava incorporada por uma entidade. Eu vim a falecer, igreja. A minha madrinha da época que eu nasci na Deus Amor, eu amo, não que a placa leva para a igreja do céu, não leva, mas é um ministério que eu cresci, que eu aprendi. A minha madrinha morava em outra cidade, como se fosse aqui, Carapicuíba, eu moro em Barueri. E Deus falou assim: vai na casa da sua filhada. E ela falou assim: nossa Deus, eu fui aonde? E Deus falou assim: arruma e vai na casa dela. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha 1 hora que eu estava morta. Ela olhou, eu já estava no inferno. Satanás já estava comemorando. Quando ele pulou para me pegar minha alma, veio uma mão, que é a mesma mão que desceu do inferno e tomou a chave da morte, tinha um poder, me puxou para cima, eu ressuscitei. Não foi só Lázaro. É bom quando você vivencia a Bíblia. Sobrevivi, fiquei rebelde, porque crente só vai embaixo de pancada, né? Com 16 anos eu descobri que eu tinha leucemia. Eu perdi todo o meu cabelo. Eu cheguei a pesar 30 quilos. Fiquei depressiva, não olhava espelho, não ia na rua. E aí Deus usou uma irmã também, que era da Deus Amor. As 2 já faleceu, minha madrinha e essa irmã. E os crentes da minha casa, eles esquentavam a caneca de água fervendo e tacavam neles. Eu odiava crente. Falava, esses desocupados. Era liberta da igreja. Quando eu esquentava a água, eu pegava um pedaço de pau e batia nele. Saía dando pau lá todo mundo. Eu era demoniado. Por isso que hoje Deus usa para desfazer as obras do diabo. E aí, os crentes iam, apanhava, essa irmã foi. Porque crente com ousadia é diferente. Eu tinha um vício na televisão e novela, que era uma coisa assim, eu pegava faca para matar meus irmãos quando eles iam assistir jogo, eu queria assistir novela. E eu lembro que eu estava sentada no sofá, e ela entrou, e ela falou assim: olha, você não vai me bater, ela nunca me viu. Você não vai me dar paulada, porque crente tem revelação é forte, né? E eu vim aqui porque Deus mandou. Menino, eu estava assim, eu sentava assim, ó. É como se o anjo tivesse me segurado no sofá. Eu doida para dar na cara dela, ou correr e catar o pau, que eu já deixava até na porta para bater dela. E eu não conseguia, o anjo me segurou. Hoje eu entendo que é o anjo, né? E ela falou assim: olha, a doença que você tem não é para a morte, é para a glória de Deus. Então eu vou te levar em vários cantos e você vai ministrar que eu te dei vida. Ela falou assim: em 7 dias você vai ver a mudança. Igreja, ela falou numa terça-feira de tarde. Quando foi quarta-feira da outra semana, eu estava com 63 quilos. O meu cabelo, onde tinha caído, começou a nascer. Aí eu pensei: acabou a prova, né? Porque a gente que é crente só pensa que vai acabar, mas não acaba, né? Mas é bom que também a gente não fica relaxado, né? E a gente não volta para o mundo. Por isso que a gente dá uma prova e dá uma vitória. Põe no deserto, joga no vale. Tira do vale e bota na tempestade. Porque aí a gente sabe que a gente é dependente dele. Aí o meu pai tentava me abusar todos os dias. Deus falou: em 6 meses eu mato ele. 6 vezes ele morreu. Ele forçava a porta do banheiro para me surpar, igreja.
Deus não permitiu. Aí eu pensei, acabou a prova. Meu pai morreu, meu irmão se machucava na frente. Tentava abusar de mim. Meus irmãos descobriram, bateu nele, colocou ele para fora e ele foi morar na rua. Hoje ele é pastor. Perdoado, porque eu perdoei, graças a Deus. Quem sou eu para perdoar? Pensei, acabou a prova. Não acabou nada, só estava começando. Com 21 anos casei com essa pessoa que eu falei, que eu fiquei 11 anos de violência doméstica. Soube que eu não podia ter filho. Deus me deu 2. O Isaac, que é o meu riso, fez 18 anos agora, dia 24, e me deu o Richard Emanuel, de 15. Se eu falar para vocês, igreja, que meu filho mais velho poderia ser revoltado, drogado, matador, porque ele queria matar o pai dele de tanto sofrimento, de tanto apanhar, ele é o melhor homem que eu conheço na minha vida. De amor, de cuidado. Ele cuida do Richard, porque Deus me deu um filho especial. Ele tem Down e tem autismo. Mas se você vai em casa, ele cata o elogio e ele olha em você. Ele ouve pregação e louvor o dia inteiro. Não é desenho, nem é chaves, nem marcha. É louvor e pregação em São Paulo. Se eu te contar que já foi uma irmã em casa com o tornozelo quebrado, eu não sabia. Ela sentou e colocou a mão no tornozelo quebrado. Deus restaurou o tornozelo dela na hora. Ele abraçou uma irmã que estava desenganada com uma hernia na coluna. O médico falou, nunca mais você vai andar. Ele abraçou a irmã, hoje a irmã está lá pulando. Deus usa muito fruto. E o Isaac cuida dele para não fazer obras, porque ele não para, né? Ele vai cuidar de um lugar novo assim, ele quer ficar andando. A gente sabe, né, como é criança autista, mas graças a Deus que ele é uma bênção, calmo, não bate, não morde. É um anjo que Deus deu para mim. O batismo dele foi algo surreal. Tinha anjos dentro da água. Deus falou, eu te dei um anjo, eu não tenho menino, eu te dei um anjo. Passei 11 anos de violência doméstica, igreja. Para a glória de Deus, hoje a gente está bem, está em paz, Deus tem cuidado. Amém? Você pode bater palma e dar glória a Deus? E amiga, hoje Jesus é saúde para a senhora. Sério, merece. Porque quando eu abracei, de bem jeito, eu só estou visitando as pernas dela. A mão na açúcar. Eu estou visitando a coluna dela. Porque por várias vezes Satanás quis paralisar ela. Por várias vezes o diabo quis deixar ela acamada. Mas diz o Senhor que hoje ele é saúde. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que quando você pensou, meu Deus, hoje eu não passo, eu vou morrer. Ele te deu vida, não dá a submergência. Diz Deus assim que sabe o que mais ainda te sustenta de pé é o amor que você tem pela obra e pelas almas. Diz Deus que a essência que tem em você não precisa de revelação, não precisa de palavras, só o amor já é transformador, já é arrebatador. E é por isso que Deus está te dizendo a mesma maneira que Deus tem pela tua vida. Ele te sustenta, Ele toca na tua pressão arterial, Ele te dá vitória, não dará a sua. Ele toca nos teus nervos, Ele toca nas tuas veias, Ele toca na tua garganta, Ele toca nos teus pulmões, nas suas vias respiratórias, Ele tira a fadiga, não te resta. É um cansaço fora do comum, mas Deus é aquele que torna a vontade. Deus é médico e Ele opera sem precisar abrir. Ele dá livramento, Ele toca, porque diz o Senhor, eu sou teu Deus. Ele não se preocupa porque eu estou no controle. Deus toca nas suas vias respiratórias. Eu vi assim, sabe como se a senhora saísse daqui e fosse ali na porta e fosse aquela falta de ar enorme, mas o Senhor diz que toca, porque Ele é vida, é a palavra. Deus está trazendo o retorno, está trazendo a vida. Pastor, o Senhor falava para mim, o Senhor que veio aqui entregou algo, eu recebi. O Senhor falava para mim assim, várias vezes era para mim ter sofrido um AVC. Várias vezes era para ele ter infartado fulminante, mas o Senhor diz, eu sou livramento. O Senhor diz assim, as decepções só fizeram você ter experiência, porque o Senhor diz assim, quem sustenta este lugar sou eu. As
és o Deus da vida, aquele que ressuscitou Lázaro. A árvore pode ter sido cortada, mas haverá renovo, haverá vida, porque Deus é aquele que tem a vida sobre a tua vida. O Senhor falou para mim que teve pessoas que saíram daqui e estão no vento. Nossa, eu vou acabar, né, igreja? Eu vou deixar de pregar. É porque quando a gente está consertando, pregar tudo que ela não vai pegar para isso. Teve pessoas que saíram daqui em rebeldia, teve pessoas que saíram falando mal, teve pessoas que saíram daqui porque fizeram contenda, teve pessoas que saíram daqui porque se levantaram da súria. Deus está dizendo, está tudo no vento, está tudo na tempestade, estão pagando preço, amado, não dá na súria. E Deus está dizendo, vai voltar e não cachorrinho, tem um rabo atrás das palas, porque Deus é neste lugar. Pode falar que não, mas eu sei. Deus está passando a espada. Deus está indo lá. É que está na porta da pagoda. Deus está dizendo, eu vou te tratar. E o povo acha que a obra de Deus é bagunça. Aí sai daqui, vai para outro canto, bagunça lá. Aí tem os líderes que não têm visão de Deus, não têm discernimento de espíritos. Aí já bota para o altar lá na igreja, ninguém só bota essa. Não é essa. Convida a pregadora, já vou orando, vou para o monte, ó, Deus. Se for trapaceiro, vagabundo, se for corrupto que rouba a obra, nem precisa nem se vir, vai cair demoniado. O demônio que te vem tomado vai ser repreendido. E teve pessoas aqui que fez rebelião entre a sua. Se levantou com divisão, se levantou com fofoca. E Deus está dizendo, é um dos pecados que Deus não aceita, é semear contenda no meio dos irmãos. Tem irmãs que saem do ciclo de geração que era rebelde, não queria obedecer, não aguento, né? Não é a sua. Ah, mas eu não quero esse louvor. Ah, mas aqui não dá. Tudo é reclamando, o resto é reclamava. Aí Deus está dizendo, saiu, né? Vai pagar preço, vai pro leito. Vou tratar e vou trazer. Vai ter que reconhecer que Deus é seu nome, é neste lugar. Aleluia. 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 Deixa Deus tratar com os rebeldes. Ah, mas por que fulano saiu? Olha que Deus vai te revelar. Porque tem gente que não passa de dirigir um jeito, eu gostei. A liderança vai dar, para mim não, nossa, para mim não dá. Hoje foi muito conceito. Vou para um lugar que a porta é mais aberta e eu posso fazer o que eu quero. Achando que o céu, a porta é larga, é estreito. A porta é estreita, o caminho é mais estreito ainda. O largo leva a maldição, leva para o inferno. Deus está dizendo, mandar a súria. E sabe qual é o negócio, pastor? O Senhor não morreu por esse vento, esse fofocazinha que teve nesses murmurinhos. Porque você falou, Deus, o que eu faço? Jesus me socorre. E Deus, ele veio com socorro. Saiu no vento e vai voltar na tempestade. Para saber que Deus é Deus neste lugar. Nossa irmã que está aí de verde, a moça amarrou o colo, levantou a mão. O Senhor disse que você está embaixo de uma promessa que é de salvação. E Deus, ele vai fazer uma obra, porque ele começou a obra no meio dos seus. E ele diz assim que o coração mais duro é o que ele mais quer, o mais rebelde é o que ele mais quer, aquele que fala, eu não vou ser crente, olha o que eu fiz e onde eu estou. E Jesus está dizendo, eu vou entrar, preocupa não, porque eu estou no controle, eu vou quebrar, por esmilação, coração de pedra, mas eu vou trazer um por um. Deus está dizendo, eu já vou para poder mandar afronta dentro daquele lugar. Ah, mas agora é quentinha, agora eu só quero ficar na igreja, Deus, ele diz ainda que renova as tuas forças, porque tem dia que parece que não sai nada, e Deus está dizendo, mesmo de joelho dobrado, nem que você leia o salmo, mas fica lá, porque é joelho no chão, e Deus levantando e entrando na guerra, porque a guerra já está vencida e a vitória é certa. Agora você vai ficar na frente dela, que está concordando, que está de preto. O Senhor me mostra um barco, e o Senhor fala
controle da situação. O cenário muda, mas Deus não muda. A luta vem, mas Deus não muda. O desespero vem, mas Ele não muda. Bate uma tristeza, mas Ele não muda. Mas eu estou para desistir. Ele está dizendo: eu não mudo. Eu estou no controle. Não saí das rédeas do Senhor, porque Ele está cuidando e Ele dá vitória. O nosso irmão está aqui com a mão cruzada, irmão, você isso. O Senhor me mostra a palavra sabedoria na sua frente. Deus diz que está dando sabedoria na palavra para você. Significa, né? Eu leio a Bíblia e tem gente que não entende, porque é difícil entender a Bíblia. Mas o Senhor diz que está dando sabedoria. Por que sabedoria? Porque a sua mente vai se abrir mais. O seu entendimento vai se aumentar a sua. Porque diz o Senhor que te levantará como pregador da palavra dele, sim. Não importa na sua. Você fala que nem Jeremias, Senhor, mas Jeremias também dizia: eu sou uma criança, mas Deus levantou profeta para nações. Deus está dizendo: eu te levantarei e te usarei, porque eu sou Deus. O irmão que acabou de levantar a mão ali, você faz assim: o Senhor diz que dá livramento para você. Eu vejo um carro e você dentro, e o Senhor diz: seria perca total, faltava o freio. Deus diz: eu estou dando livramento para você no dia de hoje. A nossa irmã que está com o nenenzinho no colo, o Senhor visita o teu útero nessa noite, e o Senhor diz que está curando ferida na mão da sua. Eu vi a tua barriga inchada e você sentia dores, e o Senhor diz: eu estou chegando primeiro, estou dando livramento, cortando o laço, porque eu sou médico, diz o Senhor. A nossa irmã que está lá atrás, lá perto do extintor, encostadinha na parede, isso, você. Eu não sei como anda a tua vida, mas o Senhor mostrava para mim uma caixinha de aliança na tua cabeça. E o Senhor diz assim: eu estou agindo na tua área sentimental. O diabo já fez várias vezes você chorar. Foi decepcionada, investiu e foi decepcionada, foi traída, não dará canalha. Mas o Senhor está dizendo: vai ter festa, vai ter comemoração, vai ter alegria. O Senhor é aquele que tem algo guardado para você. Espera aquilo que Deus tem e você vai viver. Melhor de Deus, você pode dar glória a Deus? Eu vi uma mesa no centro da igreja, e essa mesa no centro tinha pão. Sabe quando você compra pão e sai aquela fumacinha quentinha? E eu vi muitas frutas. Significa que vai chegar um tempo de providência, tempo de colheita neste lugar, porque até isso eu vi o diabo travando as finanças da igreja, mas o Senhor disse que Ele é provisão. Amém? Desculpa que eu nem parabenizei as irmãs, porque a gente entra no espiritual, a gente esquece. Mas parabéns pelas irmãs pelo congresso. Que Deus abençoe vocês e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.